Manaus agoniza em meio à falta de oxigênio. Mesmo com os alertas emitidos pela Secretaria de Saúde do Estado ao Ministério da Saúde, os estoques do produto vieram a terminar nesta quinta-feira e vários pacientes morreram por asfixia. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em visita recente à cidade, em vez de atender aos pedidos por oxigênio, optou por promover a sua terapia alternativa à base de hidroxicloroquina e outros medicamentos. Uma terapia que a gente deve sempre ressaltar jamais teve qualquer comprovação científica quanto à sua eficácia, muito ao contrário. A comprovação que nós temos é de que o efeito dela é praticamente nulo. Essa situação de Manaus evidencia a incapacidade do governo federal em praticamente todas as áreas de conseguir controlar a reação da sociedade à pandemia e indicar um caminho de superação da crise social que já vai se alargando. A não renovação do auxílio emergencial, combinada com a remoção dos estímulos monetários, tende a agravar esse quadro. O Brasil, infelizmente, entra nessa segunda onda de lado. Nessa semana, a montadora norte-americana Ford anunciou que deixará o país fechando as suas 3 fábricas de montagem de automóveis no país. Essa decisão já era mais ou menos uma carta marcada. As dificuldades da empresa já vêm pelo menos desde 2018, quando ela iniciou o fechamento de várias plantas nos Estados Unidos, e passa também por uma reestruturação global do mercado automotivo, que começa a se dirigir na direção do mercado de automóveis elétricos, no qual a China já está obtendo uma dianteira bastante sensível ao país. Além disso, a decisão de sair do Brasil leva em consideração a implosão do mercado interno nos últimos anos e que foi agravada com a pandemia da Covid-19, mas o faturamento da empresa já vinha diminuindo ao longo desde 2014, pelo menos, e o setor como um todo teve uma queda de faturamento líquido aí da ordem de quase 90 bilhões para 54 bilhões de dólares em 2019. É uma queda substancial que justifica, de certa maneira, a decisão da empresa. O que fica nítido para a gente é que essa decisão é muito pautada por uma total ausência de uma política de desenvolvimento que consiga promover um mercado de automóveis em atualização constante com aquilo que ocorre em escala global. Nesse sentido, desde 2016, quando foi finalizado o Plano Inovar Alto, que era um projeto de desenvolvimento que implicava inclusive a automação e a atualização das tecnologias das montadoras, a gente vive num vazio de políticas de desenvolvimento no setor. Então não é surpreendente que a empresa tenha saído e virão outras em breve que também já começam a anunciar a sua saída do mercado brasileiro. O Brasil pediu a adesão plena ao Acordo de Contas Públicas, o ACP, em maio de 2020, para oferecer pela primeira vez acesso a companhias estrangeiras em licitações de compras públicas. A ideia é abrir o espaço para outras companhias melhorarem a qualidade da prestação dos serviços e dos bens e produtos oferecidos pelo Estado. Na contramão do que a gente vem discutindo sobre a questão da política industrial e o papel do Estado, o governo brasileiro acha que isso vai abrir espaço para as empresas brasileiras concorrerem em licitações em outros países. Muito embora haja ainda bastante dúvida com relação à capacidade das empresas brasileiras em fazer isso. O que parece mais é ser uma abertura unilateral para que empresas estrangeiras venham ocupar um espaço que hoje é bastante cativo de empresas nacionais e serve como base para você proteger e incubar empresas que prestam serviços ao Estado brasileiro. Isso vai na contramão daquilo que Joe Biden anunciou ontem no seu programa de resgate dos Estados Unidos, que foca no Buy American, ou seja, fechar as compras públicas para empresas americanas e estimular as pessoas a comprarem produtos americanos. A ideia é fazer com que haja uma recuperação econômica interna defendendo o país da desindustrialização que já se alastra há muitas décadas. Inevitavelmente, essa decisão de Joe Biden, se esse programa vier a ser implementado, vai impactar
os próprios compromissos dos Estados Unidos no acordo de compras públicas. O pacote de Joe Biden está sendo chamado de um novo New Deal, por envolver quase 2 trilhões de dólares, cerca de 10% do PIB americano, como um pacote de resgate para o combate direto aos efeitos da pandemia, mas também criando possibilidades de aceleração da economia em setores como inovação e também na parte de cobertura dos orçamentos familiares que ficaram debilitados por conta do isolamento social. A pandemia já entra na sua segunda onda e em muitos países está sendo muito mais intensa do que a primeira. A ideia de Joe Biden é dar cerca de 1.400 dólares diretamente para os indivíduos que se encontram em alguma dimensão da vulnerabilidade socioeconômica e, com isso, ajudar a diminuir o efeito social da pandemia. Além disso, desses benefícios, né, do desemprego, existem também formas de complementar a renda de trabalhadores que tiveram seus contratos suspensos ou que estão em licença, bem como muitos subsídios para a parte de creches, né, de atendimento à infância. A inflação no Brasil atingiu 4,52% em 2020 e foi o maior resultado desde 2016. Divulgado nesta terça-feira, dia 12, pelo IBGE, o índice ficou acima do centro da meta perseguido pelo Banco Central, que é de 4%. Os preços de alimentos tiveram alta de 14,09%. É evidente que, com as atividades paradas em decorrência da pandemia, os preços, especialmente de serviços, despencaram nos primeiros meses do isolamento social e ainda vem tendo uma recuperação lenta. Um aspecto importante do efeito da inflação se dá sobre as classes de renda. Como a gente vê aqui no gráfico, as famílias de renda muito baixa são aquelas que têm sofrido os maiores impactos da inflação em 2020, como a gente vê aqui. Em 2019, a inflação foi de 0,54% no mês de novembro. E em 2020, essa inflação já bateu 1%, quase o dobro. Quando a gente olha as classes de renda mais elevada, o que a gente vê é um diferencial, ou seja, uma elevação da inflação em 2020 bem menor com relação ao ano de 2019. Aqui no gráfico a gente consegue ver como a distância entre o efeito da inflação das pessoas de mais baixa renda, que é a linha azul, e as famílias de renda mais elevada, que é a linha cinza, como essa diferença vem abrindo, né, se abrindo ao longo do tempo, em particular por conta dos efeitos da pandemia. Basta ver que o acúmulo da inflação em 12 meses, em dezembro de 2020, bateu 4,52%, portanto, acima da meta de inflação do Banco Central, que era de 4%. Isso se deve, em essência, à elevação de alguns preços muito importantes, como a gente vê aqui, alimentação e bebidas, que teve elevação de 14% acumulado em 2020. Quando a gente olha outros itens como habitação, artigos de residência, né, e comunicação, eles também sofreram elevação bem maior. Aqui, de maneira mais individualizada, o óleo de soja teve elevação de 103% e o arroz bateu 76%. E esses são itens que afetam mais intensamente a renda das famílias mais pobres. Além disso, a pesquisa mensal dos serviços, calculada pelo IBGE, também nessa semana registrou uma elevação da receita de 2,7%, né, em novembro de 2020, e no acumulado entre janeiro e novembro de 2020, a queda foi de 7,6%. Em 12 meses, que incorpora alguns meses de 2019, a gente tem que a queda acumulada foi um pouco menor. Quando a gente compara a evolução da pesquisa mensal de serviços ao longo do tempo, no mais longo prazo, a gente vê que o resultado de novembro de 2020 ainda se encontra muito abaixo do nível pré-pandemia, de outubro de 19, e certamente muito mais abaixo do pico, né, da série de dados que ocorreu em outubro de 2014.
Portanto, a recuperação desse setor, que representa 7 em cada 10 empregos da economia, mais ou menos, e R$ 7 de cada R$ 10 produzidos na economia brasileira, este setor ainda está com uma retomada bastante lenta. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, era isso que eu tinha para vocês hoje. Nós temos uma agenda rica para a semana que vem, porque Paulo Guedes vai retornar à sua litania sobre a necessidade das reformas num contexto muito longe da estabilidade sociopolítica, e isso envolve usar o terrorismo fiscal, ou seja, a ideia de que o Estado está quebrado para poder avançar mais rapidamente reformas que estão muito longe daquelas reformas necessárias para o país. Por fim, Bolsonaro resolveu dobrar a aposta no discurso da não necessidade, não obrigatoriedade da vacina. É uma medida arriscada, porque todos os estudos já mostraram que quanto antes você conseguir imunizar a população, mais rapidamente a economia volta. O que levanta o questionamento sobre quais são as reais intenções de Bolsonaro, para além de nutrir uma retórica incendiária para manter a sua base. Um grande abraço, bom final de semana e até semana que vem.